Mas vamos lá, falando sobre o medo, velho. Vocês estão com medo desse episódio? Jamais. Jamais. Pronto, Meu sempre medo- estou preparado e querendo. Meu medo tem medo de mim hoje. É isso mesmo. Acho que desde que a gente deu o start, o primeiro episódio já deu pra liberar essa carga, né? Com certeza. Porque todo projeto que a gente starta, no início bate aquele friozinho na barriga, aquele medo, Com que é normal e que é bom, mas o que importa mesmo é não parar, Com certeza. Continuar, né? é continuar. É isso mesmo. E, galera, vamos começar esse episódio aqui, logo de cara, desmistificando 3 medos, 3 crenças aí que o pessoal tem. Quando eu parei para pesquisar, eu fiquei até, né, meio assim, porque realmente a grande maioria das pessoas tem essas crenças, né? São Uhum, as 3 principais eu peguei aqui uhum. e nós vamos comentar um pouco sobre. Vamos lá. Primeiro medo. Medo é sempre irracional? É a crença, né? Tem muitas pessoas que pensam que o medo sempre é irracional. Para o pessoal da live ficar mais a par, vamos entender. Vou dar 2 exemplos de medos irracionais. O primeiro medo irracional é o medo de falar em público. Boa. Por quê? Pô, a gente vai falar em público, ninguém vai jogar pedra, ninguém vai esfaquear, ninguém vai bater. Mas mesmo assim, nós acabamos, algumas pessoas, né, têm medo. E o segundo é justamente o que eu falei no início, o medo do fracasso. Como que você tem medo do fracasso se você nem começou ainda? Exato. Mas é um medo que muitas pessoas têm. Então é um medo irracional. E eu quero que vocês respondam. Eu vi um vídeo ontem de Marcos Paulo que ele tava falando justamente sobre medo, né? Aí eu falei, pô, eu vou gravar um vídeo nessa pegada aqui. E ele falou sobre o medo dele de aparecer em palco. Toda vez que ele ia para pisar em palco nas primeiras vezes, e era frio na barriga, dor de barriga. E justamente são esses medos irracionais que te fazem parar. A não ser que você queira realmente ser diferenciado. E ele tinha até problema de dicção, ele falava embolado, né? Ninguém entendia. Ele teve que gaguejar, né? Eu já vi alguma coisa desse tipo dele mesmo. Eu vi de Pablo Sim, sim. Marçal. Toda vez que ele ia Massa. subir no palco também, travava, gaguejava. E a resposta para isso tudo é você correr em direção ao seu medo, né? Verdade. Porque, Nossa. na verdade, muitos medos, eles têm base em nossas experiências pessoais Uhum. e na autopreservação, né? Muitas vezes no que nós passamos, tem alguma pessoa que você conhece, quase que vai, o medo de cair na minha televisão. Medo que eu tive dessa televisão aí, um belelê rolou, pô. Mas acaba sendo algo que a gente passa pelaquela experiência, ou tem pessoas que nós conhecemos que também passam por aquela experiência, e através da autopreservação, né, que nós temos, acabamos tendo esse tipo de medo. Só que o medo, é como o Lipe falou, ele não é sempre irracional. O medo também é racional. Uhum. Por que você não atravessa a rua quando o movimento de carro está alto, sem olhar os 2 lados? Uhum. Sim. Racionalmente você vai ter. Você está Sim, sendo sim, racional, sim. está sendo prudente. Você sabe que se você atravessar sem olhar, sem nada, você vai ser simplesmente atropelado. Né? Esse é o tipo de medo bom. É verdade. é. É verdade, com certeza. Mas vamos lá. A segunda crença que nós vamos acabar com ela aqui hoje. Se eu aponto pra você. Você. É pra você. Você. E fala assim: se você sente medo, é porque você não é corajoso. É verdade ou é mentira? Rapaz, eu sempre bato nessa tecla. Você ser corajoso não é você não ter medo de nada. Não ter medo de nada é você ser imprudente. Acho que vocês já devem ter ouvido Muito. eu falar sobre isso daí. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, a gente precisa do medo. A gente precisa do medo para que a gente sobreviva. Porra, o que é ser corajoso? Ser corajoso é você enfrentar os seus medos. Por isso que eu comecei a minha fala mais cedo falando que o meu medo hoje tem medo de mim. Por quê? Porque eu decidi enfrentar todos os meus medos. Há uma conversa atrás a gente havia falado a respeito disso e eu era uma pessoa que eu tinha medo de tudo. Tudo que você possa imaginar. Coisas reais, coisas tangíveis, coisas intangíveis. Espírito, lobisomem, chupacabra, ET. Eu era uma criança extremamente medrosa. E por que eu era medroso? Pela ausência do meu pai. Pela ausência da figura masculina. Meu pai era um homem extremamente grande, forte, era o provedor, o protetor. Então, quando ele foi afastado das nossas vidas, eu era uma criança, eu tinha lá meus 6, 7 anos de idade. Então, eu passei a ser o homem da casa prematuramente. E isso fez com que eu me tornasse uma criança extremamente
não me tornasse, mas isso me deu um choque de realidade. Pum! Falei, caraca, o mundo é mau, o mundo é frio, o mundo tem um monte de coisa que pode acabar comigo. E eu, enquanto criança, na minha inocência, ficava apavorado, tipo, e era engraçado, porque a pergunta que eu me fazia era, cadê meu pai? Cadê meu pai? Caralho. E isso era muito foda, tá ligado? E é por isso que eu bato muito na tecla, vocês homens que têm suas famílias, cuide e zele, porque quando um homem sai de casa, seja lá por qual motivo, e muitas vezes é buscando uma coisa chamada felicidade, até eu vi um vídeo falando sobre isso esses dias, você não sabe o arrebento que você causa, porque automaticamente sua casa fica desprotegida, desprovida, né? E não tem um cabeça. Não estou dizendo que mulheres não podem ser os cabeças, mas essa, biblicamente falando, é a função do homem. E eu vi o quanto minha mãe teve que rebolar para poder dar conta, né? Da casa com 3 crianças. Então, assim, mas eu fui entendendo que os meus medos não eram maiores do que eu. E eu decidi ser corajoso. Eu decidi bater de frente com os meus medos. E isso eu não me arrependo nunca. Hoje, quem olha pra mim fala assim, Xande é destemido, Xande é maluco. Mas lá dentro, eu ainda tenho aquela criança assustada Com que certeza. eu, enquanto homem, hoje, resolvi adotar. Isso é um exercício muito bom, inclusive, de você fazer as pazes com o seu interior e adotar a criança que você tem internamente. Então, você entender que hoje eu não preciso mais da figura do meu pai porque eu adotei essa criança. Então, não, você não está mais sozinho. Você tem um homem aqui do seu lado que sou eu. Então, isso foi um exercício muito bom. Então, aí voltando à sua pergunta, ser corajoso é exatamente isso, enfrentar os seus medos. Porque, tipo assim, aí você citou o exemplo da rua. Eu não tenho medo de moto. Ah, então, e eu não tenho medo das regras de trânsito. Eu não tenho medo de tomar multa, não tenho medo de nada, mas a multa é um peso monetário. O que a multa pode implicar mais sério é a sua A sua vida. vida e a vida de outros, E né? não tenho medo de moto, eu vou empinar. Eu vou botar 200 dentro da cidade, vou ultrapassar farol vermelho. Eu vou estar fazendo um monte de coisas imbecis. Eu vou estar fazendo um monte de coisa imprudente, né? E os imprudentes acabam morrendo cedo. Então, nesse sentido, o medo ele é maravilhoso. E isso é muito engraçado, né, no contexto que eu vou falar agora, porque tem pessoas que pensam, eu não nasci corajosa, então eu sempre vou ser medroso. Só que mal sabem elas que as pessoas não nascem corajosas. E também não Exatamente. nascem medrosas. Medrosas. Na verdade, o que molda isso é o ambiente, Boa. justamente o que você falou. Perfeitamente. Ou seja, se a criança ela é inserida num ambiente onde ela é estimulada a praticar a coragem, e você colocou, né, aí muito bem que a coragem não é a ausência do medo, mas é você agir apesar do medo. Exato. Né? As pessoas, essas crianças, elas vão crescer, né, sendo pessoas realmente com costume de enfrentar os seus medos. Né? Às vezes, se a criança ela não é colocada em um ambiente onde ela é estimulada a ter coragem, quando ela cresce, ela precisa se colocar nesse lugar sozinha. Exatamente. Que é aquela coisa, você, não porra, até me fugiu, mas é você agir, você saber o que você vai fazer com o que fizeram com você. Você sendo criança, você não pode controlar em tudo, porque você depende de alguém, você depende de cuidadores. Então, quando você é criança, você não tem nem o discernimento e nem a liberdade para tomar decisões. Você precisa, né? Você precisa de alguém. Exato. Então, você não controla o que fazem com você, ou as coisas que acontecem na sua vida, porque isso depende de adultos para que isso aconteça. Mas aí é que tá. Você tem a chance de fazer de tomar as decisões a partir daquilo que aconteceu com você. Eu escolho como eu vou agir com as coisas que acontecem comigo. E não, enquanto criança, até como adulto também, escolher aquilo que vai acontecer comigo, porque isso foge da sua alçada, né? Mas você pode realmente se decidir em mudar, apesar do que aconteceu com você, né? Das coisas que aconteceram com você. E muita gente se engana quando acha que
que os medos só são na fase da infância. Nada. Porém, quando você vai percebendo que sua fase adulta está chegando, seus medos mudam. Ficam piores e lá na infância, você recorria o quê? Porra, cadê meu pai? Uhum. Aí quando você chega na fase adulta, você recorre, porra, como é que eu vou fazer para me livrar disso aqui? Responsabilidade. E aí você, Autorresponsabilidade. exatamente, você começa a criar o senso de autorresponsabilidade, que você começa a entender que se você não dominar aquele medo, eu não falo nem de medos que a gente estava citando, mas medos do futuro, né? Sim. Porque o que a grande maioria das pessoas tem hoje é medo do futuro. Incerteza, insegurança. Incerteza, Verdade. insegurança. Exatamente. E medo de... Eu mesmo sempre tive medo de ser normal, né? Como assim? De ser normal, de ser como todo mundo. Tá, Passar minha sim. vida dos na... ratos, de tipo, passar mais do minha- mesmo. Exatamente. Pode crer, De pode passar crer. minha vida na mesma normalidade, naquela corrida dos ratos. Sim. Então, a partir do momento que você toma a decisão de sair da corrida dos ratos, os medos eles começam a aparecer com muito mais frequência. Legal. Muito mais, porque sua mente começa a criar mais expectativas, seus projetos começam a aparecer e seus medos começam a ficar piores. Mas é aí que você vai ficando mais forte a cada degrauzinho que você sobe. Daqui a pouco eu vou te perguntar dessa corrida dos ratos. Daqui a pouco eu vou te perguntar. Vamos lá. Ó, explica aí, para quem não sabe o que é corrida dos ratos, é válido explicar. E Tá. corrida dos ratos por exemplo, você Trabalha a vida toda. é aquele ciclo onde você é programado para estudar, sair do colégio, ir para uma faculdade, se formar para ser um funcionário melhor pago, trabalhar a sua vida toda para chegar no final dela, se aposentar com a miséria e aí começar a curtir a sua vida quando você já não tem mais energia para isso. Exatamente. E acho que eu estou falando da maioria da esmagadora maioria das pessoas. Se né? você colocar no YouTube aí Corrida dos Ratos, vai aparecer Vai uma aparecer animação essa que animação ela é perfeita. perfeita, perfeita. Mostra a rotina, tipo assim, simbolizando, né, os ratos, só que, na verdade, são pessoas, né, que eles querem Exatamente. mostrar. Aonde ele acorda para trabalhar, para curtir o final de semana e esse ciclo se repete. Exato. Acorda, trabalha, come, dorme. Acorda, trabalha, come, dorme. Chega no final de semana, cachaça, droga, não né? vive o extraordinário, né? A pessoa Exatamente. não vive o extraordinário. Exatamente. E não falando que, exemplo, quem vai para a faculdade vai estar Não. inferindo nessa corrida dos ratos. Uhum. É porque existe um diferencial que te faz se encaixar ou não. Exato. Que é justamente o fato de você viver aquilo que você escolhe. Exemplo, se você escolhe fazer uma faculdade, você tem que Viver aquilo. viver Verdade. aquilo. Você tem que gerar transformação nas vidas das pessoas através do que você escolheu. A gente fala dessa questão da faculdade porque é uma coisa que foi imposta para cada um de nós, né? Porque realmente é o caminho tradicional que as pessoas seguem. Nós falamos isso no episódio anterior. Inclusive, quem não assistiu o episódio anterior de vendas, vai lá, assiste, porque ele está sensacional e nós conversamos bem mais aprofundado sobre isso. Boa. E é justamente o caminho, né, que muitas às vezes os preconceitos que nós sofremos quando nós decidimos ser empresários, trabalhar com vendas. Né? Porque a gente sabe que tem um caminho tradicional que todo mundo segue, que nossos pais, né, não seguem. E muitas vezes eles falam isso por medo do que eles passaram também, porque os tempos eram outros. Exato. Entendeu? Então aqui a gente já tem essa questão do medo também inserido nos pais e dá esse direcionamento. Não é porque os pais são ruins, é porque os pais querem o melhor para os filhos. E os tempos o mudaram. melhor na concepção deles é esse. E tu citou uma parada bem interessante, porque, tipo assim, os nossos pais já tiveram uma educação muito mais rígida do que a nossa. Com certeza. Então, tipo assim, aí eles vieram tentaram, pelo menos, dar o melhor que eles tinham, nas condições que eles tinham, e dentro da ótica que eles foram criados, né? Exatamente. Você entendeu? Exatamente. Tipo assim, tem umas histórias até que não sei nem se tu sabe, mas na época o nosso bisavô, a forma de educar as crianças era pisando no pescoço. Isso era normal. Porra, bater e pisar no pescoço. Sim, Os sim. filhos eram tratados que nem bicho. Aí já minha avó já tinha uma pegada diferente, mas era uma coisa bem mais rústica também. Aí já numa outra geração já veio mais brando, batia, mas você sabia que você estava apanhando. Hoje Entendeu? até E hoje... Therian tem, né? Hã? Hoje até Therian tem. Começou. Que eu já tava demorando. Não, Tite, quem está curioso pesquisa o que é aí, que eu não vou falar sobre isso, não.